Amém, irmãos. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 3. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Ele é bom. E a gente é mal o tempo todo. O tempo todo, a gente é mal. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Por isso que toda a honra e toda a glória a gente tem que dar para Jesus, Rei da Glória. João 3,6. Nós vamos continuar a mensagem que iniciamos na semana passada sobre essa crucial mensagem de salvação de Jesus a um homem que pensava estar salvo, mas estava completamente perdido. Um homem que tinha uma reputação imensa entre o seu povo, mas não tinha ainda o Espírito Santo de Deus no seu coração. E esse homem nos ensina que ser religioso não significa ser regenerado. Ser religioso não significa ter passado pelo novo nascimento. Nicodemos era religioso. Ter um conhecimento intelectual da Bíblia não significa novo nascimento. Nicodemos tinha um conhecimento intelectual da Bíblia. Ter um ministério na igreja não significa também novo nascimento. Nicodemos tinha um ministério ativo entre o seu povo. Nós vemos aqui também que, embora os homens nos aplaudam, o que importa é o que Jesus pensa da gente. Porque a Bíblia diz, Jesus disse isso: aquilo que é levado aos olhos dos homens é abominação diante de Deus. E aquilo que é abominação diante dos homens é elevado diante de Deus. E logo depois que ele diz isso, em Lucas 16, ele conta a história do rico e do Lázaro. Um homem que era elevado aos olhos dos homens e aos olhos de Deus ele era uma abominação. Porque quando ele morreu, ele não achou espaço, lugar no paraíso. Ele ouviu de Jesus: apartai-vos de mim. Não, aqui no céu você é uma abominação. Você vai ser condenado. E um homem que era desprezado e abominável diante dos homens aqui na terra, que era Lázaro, ele desejava as migalhas que caíam da mesa do rico e ninguém lhe dava nada. Ele morre e ele era grande aos olhos de Deus. Ele é recebido no reino dos céus. Então aqui nós vemos que o diagnóstico de outro cristão acerca do seu cristianismo, ele pode ser completamente equivocado. Porque ele vê a aparência. Mas quem vê o coração é Deus. E até um homem de Deus, ele pode errar. Ele pode fazer um velório de um cristão que ele diz, com toda a convicção, esse cristão está no céu. E esse cristão pode estar indo para o inferno. Porque o homem vê a aparência. A prova disso é o diagnóstico de Samuel, quando ele foi ungir o novo rei de Israel. Ele errou, ele viu os filhos de Jessé e ele disse: esse aqui é o rei, esse tem cara de rei, mas Deus disse: não é. Não olhe para a aparência, nem para o tamanho da estatura. Eu não vejo como o homem vê, Samuel. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. E é aqui que é por isso que Jesus fala tão cirurgicamente com Nicodemos do novo nascimento, porque ele não via a aparência de Nicodemos. Ele não estava olhando aqui a roupa de Nicodemos, ele não estava olhando aqui
os aspectos externos de Nicodemos, ele estava olhando a condição do coração de Nicodemos. E ele sabia que o coração de Nicodemos ainda não era o novo coração. E no verso 6, Jesus vai começar a explicar esse maravilhoso novo nascimento, mostrando que é algo diferente, totalmente diferente até então do que Nicodemos conhecia. É um nascimento tão poderoso que ele se compara ao nascimento, ao primeiro nascimento, que é o nascimento natural. Tudo muda no novo nascimento, no nascimento espiritual. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. E a conversão na Bíblia que mais mostra isso para a gente é a conversão do apóstolo Paulo. Quem ele era e quem ele passou a ser após o encontro com Jesus. E é importante que a gente busque esse encontro de todo o coração. Porque o mesmo Jesus que esteve disponível para Nicodemos está disponível para mim e para você. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, ele não é um Deus morto. Jesus, ele morreu numa cruz, mas ele não está pregado numa cruz. Ele ressuscitou e ele vive. Ele está vivo. Ele está no nosso meio. Onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, ele está presente. E muitos não mais sentem a presença de Jesus e vivem como se Jesus não existisse. E é isso o que significa perder o primeiro amor. Perder o senso da presença de Jesus do seu lado. É muito triste um cristianismo sem Cristo. E aqui no verso 6, Jesus vai explicar para Nicodemos que o nascimento espiritual é diferente do nascimento humano. Não é voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez, mas é nascer do Espírito Santo. João 3,6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus quis dizer com isso? Que o nascimento, o novo nascimento que ele está falando é totalmente diferente do nascimento humano. Nós vamos voltar 2 páginas no capítulo 1, no versículo 10. Capítulo 1, verso 10. Eu vou ler a partir do verso 9. Ali estava a luz verdadeira. Quem é a luz verdadeira? Jesus. Que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então quem é que nos tira das trevas, da escuridão, do pecado? Jesus. Estava no mundo. Olha o verso 10. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Olha que coisa, ele estava no mundo, ele criou o mundo, mas o mundo não conheceu ele. O Criador andou no meio das criaturas. Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veio para o que era seu. O que significa isso? Jesus veio primariamente para os judeus, para o seu povo, para a nação de Israel. Ele disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Por isso que quando Jesus se encontra com a mulher Cirofenícia, ele diz, ela pede para que Jesus visitasse a filha dela que estava endemoniada, e é isso que uma mãe tem que fazer pelos seus filhos, apresentar a causa dos seus filhos até Jesus, e Jesus responde ela de uma forma que a humilhou, porque Jesus disse, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. O que significa isso? Eu não posso deixar de dar prioridade ao meu povo judeu para dar prioridade a você, que é uma gentia. Mas como essa mulher reage? Com humildade. E se tem algo que Jesus gosta, é que o ser humano se humilhe diante dele. E ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa das famílias. Então, Jesus se admirou com a humildade dessa mulher e disse, a sua filha está sã. Porque ela se humilhou. Mas ele veio primariamente para os judeus. Ele veio para o que era seu. Ele nasceu em Israel. Ele nasceu em Belém. Ele viveu em Nazaré. Ele morreu em Jerusalém. Ele percorreu as cidades daquele país, Israel. Ele viveu no meio daquele povo. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, como nós falamos na semana passada, porque Jesus foi tão rejeitado, porque ele não tinha a beleza que os homens naturais querem. Jesus não era rico, Jesus não era atraente, Jesus não usava roupas caras. A beleza de Jesus era uma beleza de caráter. Ele não tinha dinheiro, embora ele fosse o dono de tudo. Ele nem gostava de pegar em dinheiro, porque ele já sabia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele deixava o dinheiro na mão de Judas, sobre a administração de Judas. Então Jesus era alguém que, um homem sem o Espírito Santo, sentia uma profunda rejeição. O livro de Provérbios diz que o homem rico tem muitos amigos, mas o pobre, até o seu vizinho, até o seu irmão o abandona. Porque o homem natural é assim. Ele sempre está em busca dos seus interesses. Ele sempre busca andar com pessoas que tragam algum tipo de benefício para ele. É assim que o ímpio age. Porque eu vou andar com tal pessoa? Porque tal pessoa tem uma condição financeira boa. Porque eu vou andar com tal pessoa? Porque tal pessoa conhece pessoas interessantes que vão agregar na minha vida. E Jesus não era esse homem que levava as pessoas ao sucesso. Jesus foi o homem que levou as pessoas ao Calvário. Por isso que ele não foi bem recebido, porque ele era manso e humilde de coração. Os seus não receberam. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, todos aqueles que receberam a Jesus, que olharam para ele com fé, que se arrependeram, que seguiram a ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, não são todas as pessoas que são filhas de Deus. Todo ser humano nasce uma criatura de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, verso 13, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, é isso que é o novo nascimento. É um nascimento sobrenatural, não é? A pessoa não escolhe nascer. Você escolheu nascer?
Não. Você não escolheu nascer. Você não disse, olha, eu quero vir ao mundo, meu pai, conheça a minha mãe, vá lá. Não, você nem existia. A vida é um dom de Deus. E quando você menos esperou, você já estava no mundo. Você não foi uma escolha sua, foi uma escolha de Deus gerar você. Assim também é o novo nascimento. O novo nascimento ele é produzido por Deus. Nenhum homem produz novo nascimento. Assim como o homem nunca conseguiu produzir vida humana, o homem nunca conseguirá produzir vida espiritual. Tentaram, teve até uma novela da Globo, que o nome era O Clone, que uma época cientistas tentaram reproduzir outros seres humanos dessa forma, fazer um clone. Mas Deus não permite e não permitiu, porque a vida é um dom exclusivo de Deus. Só quem dá a vida e só quem tira a vida é Deus. E isso está escrito na palavra dele, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o homem gosta de tentar desafiar o próprio Deus. Então aqui nós vemos que é só Deus, é somente a vontade soberana de Deus que faz um pecador ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. É por isso que Paulo diz que não depende de quem quer, nem depende de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. É Deus quem escolhe aqueles que são seus. Verso 14, e o verbo. O verbo. A palavra verbo tem dois significados. É a palavra grega logos, que significa palavra e significa também a razão da existência humana. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o verbo, ela também está dizendo que Jesus é o motivo de você existir. Ele é a razão da sua vida. É Ele que faz tudo ter sentido na sua vida. Por isso ele disse, sem mim nada podeis fazer. E Ele é a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É essa glória que o novo nascimento nos faz contemplar. A glória de Jesus, cheio de graça e de verdade. Primeiro, Jesus te vê e te regenera, mas depois você é levado a ver Jesus. Foi assim com Zaqueu. Jesus viu Zaqueu naquela árvore. Ele disse, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém repousar na tua casa. Hoje a salvação, Zaqueu, vai entrar na sua casa. Vamos voltar para João 3,6. João 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne. É o que Jesus quer dizer. Olhe, a carne não produz bem algum. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é nascido da carne é carne. O nascimento natural não é o verdadeiro nascimento espiritual. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que nasce do alto, ele é guiado pelo Espírito Santo. O que nasce de baixo, o que nasce da carne, ele é guiado às inclinações da carne. Então, o que é que a carne pede? Comida, bebida. Por isso que esses são
Essas são as duas principais evidências da vida humana. Alguém está vivo quando ela quer comida e bebida. Porque o que é nascido da carne é carne. Então, a vida natural nos leva a inclinações naturais da natureza humana. O que é nascido da carne, ele se inclina para as obras da carne. E o que é nascido do Espírito, ele se inclina para as necessidades do Espírito. O que nasce de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Então, assim como o corpo precisa de comida e bebida, aquele que nasce de novo, o Espírito Santo, ele precisa de fé, ele precisa de oração, ele precisa de palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele precisa do combustível da oração secreta para alimentar dentro de si a chama do Espírito Santo acesa. Por isso que a primeira evidência da regeneração de Paulo, qual foi? Jesus falou a Ananias: Ananias, pode ir, porque ele está orando. Ele está orando em secreto. Ele está em comunhão com o Espírito. Então, aquele que nasceu de novo, ele tem novas inclinações que são naturais à sua existência. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E quando você é regenerado, essa pessoa vem morar dentro de você. E essa pessoa tem necessidades que são santas, porque o Espírito é o Espírito Santo. Então ela coloca dentro de você necessidades fundamentais, como estar alimentado com a palavra de Deus, estar em comunhão com Deus em oração, estar em comunhão com os irmãos da congregação. Isso são necessidades espirituais. Falar sobre as verdades de Deus, falar sobre o céu, falar sobre o inferno, falar sobre a volta de Jesus, falar sobre o reino de Deus. O Espírito Santo nos inclina para essas vontades. Ao passo que aquele que não nasceu do Espírito e só nasceu da carne, ele só é voltado para as coisas da carne. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14 que para o homem natural as verdades espirituais são o quê? Loucura. Porque é como se você estivesse falando uma linguagem que ele não entende. É por isso que é loucura. Por exemplo, se chegasse aqui agora um japonês e começasse a pregar em japonês, a gente ia entender alguma coisa? Pregando em português, tem gente que dorme? Pregando em português, tem irmão que já está dentro da pregação. Então, imagine se tivesse algum irmão aqui pregando em japonês, vê o pregador e ele vem pregar em japonês, alguém estaria entendendo alguma coisa? Não. Então é assim que o homem natural recebe as verdades do Evangelho. É uma linguagem que ele não entende. É uma loucura para ele. Por isso que a Bíblia diz que a mensagem da cruz, ela é o quê? Loucura para os que perecem. Mas para nós que estamos sendo salvos, a mensagem de Cristo crucificado é o poder de Deus. É o poder do Evangelho. Por isso que Jesus disse: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. A natureza humana não produz nada de bom. Você não pode salvar você. Por isso que Deus enviou um Salvador. Porque você não é bom. Bom só existe um, que é Deus. Você precisa de um Salvador. Precisa de um Redentor. Não são suas obras que vão te salvar. Não é a sua justiça própria que vai te salvar. Não é a sua confiança em sua religiosidade que vai te salvar. Pois maldito é o homem que confia no homem. É a sua confiança em mim, Nicodemos, que vai te salvar. É a sua fé em mim que vai te salvar.
O Jesus crucificado é como uma cachoeira do Espírito Santo. Jesus crucificado, ensanguentado pelos nossos pecados, é como um manancial que jorra água viva. Porque é de Jesus sangrando pelos nossos pecados que o nosso coração é quebrado e que o Espírito Santo é derramado. Foi isso que Pedro pregou em Pentecostes. Jesus Cristo e este crucificado pelos nossos pecados. Verso 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus aqui, ele está sendo enfático com Nicodemos. Ele é como aquela pessoa que está ouvindo a pregação e ela está pensando, rapaz, fulano tinha que estar aqui. Beltrano tinha que estar aqui. Rapaz, essa palavra é para Paulinho, rapaz. Essa palavra encaixa certinho com Paulinho. Mas é cá, rapaz, se Deus te trouxe, Ele te trouxe para você ouvir uma palavra que era para Paulinho, se Paulinho já está aqui. Ele te trouxe para falar com quem? Com você. Mas a gente é expert em enxergar o pecado dos outros e é muito ruim em enxergar os nossos próprios pecados. A prova disso é que a Bíblia diz que a gente tem a capacidade de enxergar um cisco no olho do irmão, mas a gente não tem a capacidade de enxergar uma trave que está no nosso olho. Por isso que Jesus ele teve que dizer isso, Nicodemos, eu não estou trazendo aqui uma doutrina para você ir para a sinagoga e ensinar aos israelitas. Não entenda isso. Eu não estou falando aqui algo para você passar para os outros. Não. Para que a palavra exerça o poder através de você, ela precisa exercer o poder primeiro em você. Eu não estou falando aqui, Nicodemos, algo para você aplicar na vida de outras pessoas. Eu estou falando aqui algo para você, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. É isso que a sua vida precisa. Novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Porque Nicodemos poderia estar ouvindo aqui essa nova doutrina que ele não conhecia e pensando, rapaz, já que eu sou mestre em Israel, amanhã eu vou fazer um maior sucesso. Vou trazer um novo ensinamento na sinagoga judaica. Eu vou falar amanhã sobre o novo nascimento. Jesus está falando, não, eu estou falando é com você. Você precisa nascer de novo. Então, quando Deus fala algo, não fique pensando, essa palavra é para fulano, é para Beltrano, fulano tinha que estar aqui. Não, se fulano tinha que estar aqui, ele estaria aqui. Porque Deus, ele não tem poder, ele tem todo o poder. Se fosse a vontade dele que fulano estivesse aqui, fulano estaria aqui. Então, se você está aqui, ele quer falar isso com você. A palavra é sempre de Deus para você. É sempre assim. Sempre de Deus para você em particular. O que é que a Bíblia diz no texto da ceia? Saia e comece a examinar a vida dos seus irmãos. É assim? Não. Examine-se o homem assim mesmo. Depois, com o pão e beba o cálice. Então, Jesus, sabendo disso, que a nossa natureza é assim, que a gente é descendente de Adão, ele diz, não te maravilhes. Por que ele usa essa expressão, não te maravilhes? Porque Nicodemos era um homem de reputação. O que Jesus quer dizer é, olha Nicodemos, mesmo você tendo toda essa reputação de homem santo, religioso, que vai morar no céu, não fique surpreso de ele estar falando isso com você.
Você precisa nascer de novo. Você precisa, Nicodemos, recomeçar tudo e agora caminhar da forma correta. Não é uma ou outra coisa que está errada, Nicodemos. Está tudo errado, porque o seu coração está errado. Seu coração está na terra. Verso 8. Como ocorre o novo nascimento? O vento. Alguém aqui vê o vento? Não. Você já enxergou o vento alguma vez? Alguém aqui já viu o vento? Não. Eu nunca vi o vento. Mas você já sentiu o vento, não é isso? Você já sentiu, às vezes, quando você está num lugar alto, que vem aquela ventania forte, a casa do irmão Marcelo e da irmã Cláudia mesmo, quando vem aquele vento, você ouve até o quê? O barulho do vento, né? Você sente o vento. Quando o vento está muito forte, você sente, você ouve, mas você não vê. Assim é o novo nascimento. Você sente que algo está acontecendo dentro de você. Você ouve a voz do Espírito Santo falando com você, mas você não vê como Tomé. Você crê. Como Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. O vento, como o novo nascimento ocorre, o vento assopra onde quer. Ou seja, o novo nascimento é soberano. O Espírito Santo é soberano. Ele assopra aonde ele quer. Se o Espírito Santo quiser soprar agora no chefe do tráfico do Calabar, ele sopra aonde ele quer. Se ele quiser soprar agora numa casa de prostituição, lá na Pituba, lá em Jardim de Alá, com a moça que está vivendo como uma prostituta, e se o Espírito Santo agora quiser soprar sobre ela, e ela ter uma vida completamente transformada, como foi com Maria Madalena, ele sopra. Porque o Espírito Santo sopra aonde ele quer. Se o Espírito Santo quiser soprar sobre um homem que é todo correto, paga seus impostos em dias e é altamente orgulhoso em si mesmo, porque ele passou no concurso público, ele ganha muito bem, ele veio de uma família humilde, ele estudou, batalhou, e ele pensa que ele é justo em seus próprios olhos, aos seus próprios olhos. Se o Espírito Santo quiser soprar sobre ele agora, e ele, do nada, no escritório dele, começar a chorar e a gritar e se enxergar como o pior pecador do mundo, que precisa desesperadamente de Jesus, e trazer ele correndo em busca de uma palavra de Deus, desesperado, correndo atrás de uma igreja, o Espírito Santo faz. Se o Espírito Santo quiser soprar sobre um empresário riquíssimo, que vive para as suas riquezas, e abrir os olhos dele e mostrar que ele não vai poder levar o seu dinheiro para o céu, e ele sentir um pânico ao olhar para as suas riquezas e começar desesperadamente buscar a Cristo, o Espírito Santo faz. Porque o Espírito sopra aonde ele quer. O vento sopra aonde ele quer. Por isso que a Bíblia diz, pregue o Evangelho a toda criatura. Porque o Espírito pode vivificar a mensagem no coração do pecador, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer etnia, em qualquer classe social. Quando Deus quer salvar, irmãos, Ele salva. É esse que é o dom de línguas. Ele fez homens iletrados falarem em idiomas que nem eles mesmos sabiam, para que o vento soprasse em pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Por isso que essa mensagem tão poderosa começou num país tão pequeno, num grupo tão pequeno, e se alastrou para o mundo inteiro. Porque o vento sopra onde quer.
O evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas perceba, você ouve a sua voz. O Espírito Santo não é de confusão. Deus não é Deus de confusão. Quando Ele fala, Ele deixa bem claro que é Ele que está falando. É como aconteceu na conversão de Saulo. Quando o vento soprou sobre Saulo e ele caiu por terra, ele ouviu a voz do Espírito. E ele sabia que foi Jesus que falou com ele. Ele ouviu a voz de Jesus. Quem é? Quem é que está falando comigo? Quem é que está chamando meu nome? Qual foi a resposta de Jesus? Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Deus não é Deus de confusão. Ouves a sua voz. Ouves a sua voz. O Espírito Santo, ele tem uma voz mansa e suave. Quem é que lembra do episódio de Elias na caverna? Veio um grande terremoto e ali não estava a presença do Senhor. Veio circunstâncias, diversas circunstâncias, terremoto, redemoinho, e ali não estava a presença do Senhor. Aí de repente Elias ouviu um cicio, um barulho manso e suave, como aquela voz mais delicada que você já ouviu na sua vida, a voz de uma mãe apaixonada pelo seu filho, aquela voz de uma avó bem carinhosa, aquela voz de um pai amoroso. Elias ouviu lá na caverna uma voz mansa e suave, perguntando: que fazes aqui, Elias? E ali estava a presença do Senhor. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Por isso que quando Ele fala, Ele deixa bem claro que foi Ele que falou. E Ele não fala de forma perturbada. Ele não fala no terremoto nem no redemoinho. Ele fala na calmaria. Ele fala em mansidão e humildade. Jesus fez algum estardalhaço para parar, acalmar a tempestade? Não. Ele apenas disse: mar, aquieta-te. E houve uma grande bonança. Por isso que tem pessoas que trazem escândalos, dizendo que Deus disse, quando Ele não disse. E a gente tem que tomar muito cuidado. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, é algo sobrenatural. É como um vento. Você não sabe de onde vem essa voz, você não sabe de onde vai, mas você sabe que essa voz é Deus falando com você. É como Abrão, que ainda não era Abraão, quando foi chamado por Deus lá em Gênesis, capítulo 12, e do nada ele ouve uma voz. O vento soprou sobre ele e ele ouviu a voz que disse: Abraão, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu lhe mostrarei. Ele não sabia de onde essa voz vinha, mas ele ouviu, era Deus falando com ele. E ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, de uma vida confortável para o deserto, para ser guiado pelo Espírito Santo e ter uma vida abençoada na presença de Deus, mesmo com seus erros. Abraão foi um exemplo de fé.
e de confiança em Deus. E antes de você julgar ele cometeu erros por ter dito que Sarai era sua irmã, por ter feito Ismael, se coloque no lugar dele. Sua esposa chegando à idade de não poder mais ter filhos, Deus tinha falado que ia dar um filho, mas você vê sua esposa chegando já nos 100 anos e o filho não chegou. Como você reagiria? Às vezes, por muito menos, a gente nega a nossa fé. Por muito menos, a gente mente. Muitas vezes. E quanto mais se não fosse para salvar a nossa vida. E eu não estou aqui justificando o erro de Abraão. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente olha os erros desses homens de Deus e começa a dizer, rapaz, que grande pecado ele cometeu, e não vê que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente comete pecados piores. A nossa falta de fé é muito maior do que a de Abraão. A dele era uma circunstância humanamente impossível. Uma mulher que está fazendo 100 anos ter filho, humanamente é o quê? Impossível. Às vezes a nossa é uma circunstância que nem impossível é. Mas a gente já está fazendo Ismael. Por falta de fé. Por falta de fé. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. Desculpe, irmãos, estou com a tosse bem complicadinha, já tem alguns dias. Principalmente na hora de dormir, está bem complicada essa tosse. Sai daqui, eu vou ver se eu pego um xarope. Verso 9. Nicodemos respondeu e disse. Perceba como Jesus tem uma forma toda amorosa de se relacionar com a gente. Jesus vai envolvendo Nicodemos no assunto, e Nicodemos agora já começa a se interessar. E ele faz uma pergunta que eu e você devemos fazer. Como pode ser isso? Como pode ser esse novo nascimento, ser feito uma nova criatura? Como pode acontecer isso? Essa transformação tão poderosa, esse sopro do Espírito Santo? Uma passagem que nos mostra esse novo nascimento de forma clara é a passagem que está em Ezequiel, capítulo 37. Vamos lá? Ezequiel 37. Vamos orar essa noite para Deus reacender o nosso amor pela Bíblia. Amém? Para Ele encher o nosso coração de amor pela palavra dele. A gente sair daqui hoje e ler 10 capítulos. Amanhã acordar cedo, fazer uma oração, ler a Bíblia, ver o sol nascer e glorificar o nome de Jesus com a nossa vida. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Irmãos, isso que eu falei é muito sério, porque se a Bíblia não nos afasta do pecado, o pecado nos afasta da Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia, a nossa vida vai se encher de pecado. Porque Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se não existe verdade, não existe santificação. Ezequiel 37, verso 1. Olha como ocorre, como esse vento sopra. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito,
e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor vai fazer isso com o irmão Paulinho, lá no Campo Santo. Ele vai profetizar. Quando ele abrir os ossuários, todo mundo vai sair correndo, porque ele vai profetizar e vai ressuscitar. Vai se levantar um exército. Sair nos jornais. Coveiro profetiza e mortos ressuscitam. Aí ele vai dizer que a glória é de quem, Paulinho? Se isso acontecer, claro que é do Pai. Né? Amém. Vai falar que a glória é de Jesus. Então ele me pôs no meio de um vale. Estava cheio de ossos. Então pense no Campo Santo. Cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Isso aqui é uma visão espiritual. E eis que eram muito numerosos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. Sabe o que significa esses ossos e esse vale? Irmão Paulo, o povo de Deus. Jerusalém. Povo da aliança. Eles estavam mortos. Israel estava vivendo como um vale de ossos secos. É uma visão espiritual sem vida. Se Deus nos levasse espiritualmente a contemplar a vida de milhares de pessoas que se dizem evangélicas, nós veríamos isso. Vales de ossos secos. Pessoas que já sentaram aqui conosco, pessoas que já congregaram conosco, pessoas que congregam conosco e estão mortas. Não tem vida espiritual, não tem alegria de viver, não tem amor, não tem paz. E isso é triste. Jesus viu isso numa igreja, a igreja de Sardes. Vocês têm nome de que vives. Apocalipse 3, verso 1. Mas estão mortos. E é isso que Ezequiel está vendo aqui. Pessoas que estavam mortas e precisavam reviver. Quem aqui já ouviu aquele louvor? O irmão João colocava no carro quando a gente ia para a Boca do Rio, quando o vento soprar. Esse louvor é lindo e ele fala sobre essa passagem. Sopra espírito, trazendo vida. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Porque essa é a realidade do povo de Deus. Morte espiritual. Às vezes a pessoa nem abandonou a igreja, ela vem, mas vem sem alegria. Vem sem vida devocional. Vem sem comunhão com Deus. Vem sem aquele prazer. Ganhou um dinheiro. Oh, glória a Deus. Deus me deu o privilégio de ofertar a Ele. Sem essa alegria da salvação. O que é que a Bíblia diz? Deus ama. Deus não quer que ninguém dê nada por necessidade ou por tristeza. Deus ama quem dá com alegria. Davi ficou extremamente alegre quando ele pensou em fazer, quando ele arquitetou fazer um templo para Deus. Em fazer uma casa para Deus. Mas nossos objetivos são outros. Porque está faltando vida nas nossas vidas. Está faltando vida espiritual. E a gente está como povo na época de Ageu. Como é que estava o povo na época de Ageu? Andando em círculos. Por quê? Porque estava cada um correndo atrás dos seus interesses e todo mundo se esquecendo dos interesses do reino de Deus. E o que Deus fazia? Disciplina. Saquetel, furado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
e estavam sequíssimos. Sequíssimos. Pessoas que já foram operosas na igreja estão assim, sequíssimas. Pessoas que já oraram, já viram o poder de Deus, já pregaram, já batizaram várias pessoas, já evangelizaram. Sequíssimos. Pessoas que já foram instrumentos de Deus na vida de outras. Sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Porque Ezequiel sabia que aos homens é impossível ressuscitar um morto, mas para Deus tudo é possível. Então me disse, mas olha como acontece o milagre: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que é que Deus diz? Ezequiel prega a palavra. O que é que Paulo fala a Timóteo? Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, a tempo e a fora de tempo. Profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: olha, irmãos, essa é a função que o mundo mais necessita hoje. Médico tem a vontade. Advogado tem a vontade. Arquiteto, engenheiro, preteiro, policial, delegado, promotor, juiz, comerciante tem a vontade. Mas uma pessoa que prega, que profetiza da parte de Deus com fidelidade, não tem com facilidade. E a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação de Jesus, da palavra de Deus. Profetiza sobre estes ossos, porque quando você proclama a palavra tem esse poder aqui. E ouvi, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ossos secos. Talvez é assim que está a nossa vida espiritual. E eu e você precisamos profetizar para nós mesmos. Ossos secos. Minha vida espiritual. Osso seco. Ouve a palavra de Deus. Minha vida que não está tendo comunhão com Jesus. Minha vida que não está tendo leitura da Bíblia. Minha vida que não está tendo oração. Meu coração que não está queimando pela salvação de pecadores. Ouve a palavra de Deus. Como nós vamos ser instrumentos daqueles que estão lá fora se nós não estamos usufruindo daquilo que nós vamos proclamar? Como é que eu vou dizer que Jesus é bom? Como diziam alguns irmãos do CAC, que ele é lindo e cheiroso. Como é que eu vou sair evangelizando, falando bem de Jesus, se o tempo todo eu fico reclamando? Se eu não estou satisfeito com ele, como é que eu posso sair por aí falando bem dele? Por isso que a transformação primeiro deve acontecer em nós. Nós precisamos estar satisfeitos. Por isso que Davi disse: restitui-me a alegria da tua salvação. Torna a me dar o primeiro amor. Depois eu ensinarei aos transgressores o teu caminho, Senhor. Verso 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Olha que coisa! Deus ressuscita os mortos. Em 2 Coríntios 1, verso 8, o apóstolo Paulo diz que quando ele esteve numa missão na província da Ásia,
ele se desesperou da sua própria vida, porque ele já tinha sobre si a sentença de morte. Mas ele disse: então eu me recordei que eu creio num Deus que ressuscita os mortos. E então ele teve fé e coragem para terminar sua missão, porque Deus ressuscita os mortos. Qual foi a justificativa de Abraão ter levado Isaque para ser sacrificado no Monte Moriá? Hebreus diz porque ele acreditava que se ele matasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Porque o nosso Deus ressuscita os mortos, principalmente os mortos espirituais. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor. Sempre que Deus faz algo, Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Ele não compartilha a sua glória com o pregador, com o pastor, com o irmão, com o blá 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 blá. Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é de Deus e ponto final. É o que ele está dizendo aqui a Ezequiel. Eu sou o Senhor. Eu que vou fazer isso. Como Paulo disse aos coríntios, uns plantam, outros regam. Mas quem é que dá o crescimento? É Deus. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, olha que milagre, houve um ruído. O que é esse ruído? Osso se mexendo. Osso balançando. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, os ossos começaram a levantar do chão, e começou a se juntar, um rebuliço. Não era pouco osso que estava diante de Ezequiel, ele estava diante, José, de um vale de ossos secos. E ele começou a ver um rebuliço, os ossos em rebuliço e se juntando. É o poder de Deus, irmãos. E os ossos se juntaram. Olha a perfeição de Deus. Cada osso a seu osso. Olha que perfeição. Não se juntou osso no lugar errado. O corpo humano foi se formando perfeito como ele é. Cada osso se encaixando, cada membro do corpo se encaixando direitinho. A cintura se encaixando com o quadril, tudo se encaixando perfeitamente, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos, carne, vida. Olha que poder sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele, agora começou a nascer pele. Que milagre poderoso. Primeiro osso se juntou a osso, depois começou a nascer nervo, depois começou a surgir carne, depois começou a surgir a pele. Esse primeiro tecido que tem no nosso corpo. A pele. Sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. Ou seja, essas pessoas se levantaram diante de Ezequiel, elas estavam com a aparência de alguém que estava vivo, mas eles não tinham ainda o espírito. Eles ainda estavam mortos. Então eles estavam como pessoas que tinham aparência, que estavam vivas, mas eles estavam sem a verdadeira vida. Eles estavam mortos. Eles não tinham ainda vida porque não tinham o Espírito Santo. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: é aqui que vem o novo nascimento, é aqui que vem a regeneração, quando a palavra de Deus é trazida ao coração do pecador e o Espírito Santo vem e troca o coração desse pecador e vivifica essa pregação dentro do pecador, trazendo vida espiritual. É a junção da pregação com o sopro do Espírito,
que traz o novo nascimento. É o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não vier, a pregação é como palavras soltas ao vento. O que traz o poder é o Espírito. É por isso que o grande segredo da pregação é a vida de oração. Qual é o segredo de uma pregação eficaz? É um homem que tem uma vida com Deus eficaz. É um homem que ora. Porque se tem algo que é sobrenatural, é a conversão de um pecador. Não basta saber a teologia correta e pregar. É necessário ter poder do Espírito no pregador e nos ouvintes, para que aconteça o que aconteceu com Lídia, que Deus lhe abriu o coração para que atendesse às palavras que Paulo pregava. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Aí sim é novo nascimento. Quando o Espírito Santo entra. Se alguém, pois, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus é bom. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Mas deixa eu te dizer, talvez o Espírito está dentro de você, mas você está sendo tão negligente com ele que ele está apagado dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não extinguais o fulgor do Espírito. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque você pode ter o Espírito Santo e ele está extinguido dentro de você. Você tem essa riqueza dentro de você e você não alimenta ela. A ideia de Paulo é como se o Espírito Santo fosse uma fogueira. Se você não estiver o tempo todo colocando lenha na fogueira, colocando brasa, a fogueira vai ficar acesa? Não. Uma fogueira, para ficar acesa, ela precisa estar sendo alimentada o tempo todo. O Espírito Santo dentro do nosso coração é como essa fogueira. Ele precisa o tempo todo de palavra de Deus, oração, louvores espirituais, para que ele possa estar aceso e queimando dentro de nós. Porque uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é estar cheio do Espírito. E a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente não está feliz porque a gente está o quê? Vazio do Espírito Santo. Qual é o remédio para a gente ter a vida mais feliz do mundo, ao ponto de olhar para o homem mais rico do mundo e dizer: rapaz, você não sabe o que é ser feliz. Eu não quero nada do que você tem. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque o Espírito de Deus habita dentro de mim e ele me domina, me governa. E ele me dá alegrias indizíveis na presença de Deus. E ele me dá a certeza de que eu vou morar no céu. Glória a Deus. Então, é isso que é uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida cheia de satisfação em Cristo. Uma vida de quem não tem vergonha de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, aonde ela chega, ela exala Jesus. Todo mundo percebe. Não porque a pessoa chama atenção, gritando, falando, mas porque ela vai evidenciar o fruto do Espírito. E sempre que ela puder, ela vai falar de Jesus.
E o assunto principal dela vai ser Jesus. Porque o Espírito Santo glorifica Jesus. E eu lhe pergunto, nessa noite, a gente já vai concluir. Você está cheio do Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Vamos nos encher do Espírito Santo. Nos esvaziar de nós mesmos. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. É esse o milagre que nós precisamos nessa noite. Que Deus nos tire do sono da morte e nos traga para um avivamento autêntico e real, que nos encha do Espírito Santo. Nós vamos continuar na semana que vem, no verso 10, por conta do horário. Nós paramos no verso 9. Na pergunta de Nicodemos a Jesus, no verso 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? E nós vimos como ocorre o novo nascimento em Ezequiel 37. E na semana que vem nós recomeçamos do verso 10. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo novo nascimento. Senhor, aqueles que nasceram de novo, que sejam santificados. Que o Senhor traga vida espiritual aos nossos corações. Pai, nos enche do Espírito Santo e nos esvazia de nós mesmos. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa a tua igreja com o poder do Espírito Santo. E nos dá discernimento espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde, seu irmão, com cumprimento santo. E diga para ele, vamos nos encher do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Sai daqui cheio do Espírito Santo.